Bom, pessoal, boa tarde. Eu queria, em nome do nosso eterno presidente, José Luiz Gomes do Amaral, dar boas-vindas a todos. E essa reunião, particularmente, eu queria também aqui chamar a atenção que nós temos aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, o Sérgio Geminiani, e também, como é uma reunião de final de ano, eu estou tendo o privilégio aqui de ter parte da minha família aqui presente. Então, eu tenho o meu filho, Bruno, a minha nora, Denise, e a minha esposa, Aida, nessa confraternização de final de ano. Eu queria quebrar um pouquinho aquela nossa tradição aqui, antes de apresentar a nossa palestrante, queria fazer um brinde de final de ano a vocês. Então, quem puder fazer um brinde com o seu companheiro, que o ano que vem seja melhor em tudo, e que todos estejamos bem o ano que vem, com muita saúde aí. Muito obrigado. Bom, então, como costuma acontecer, nós vamos fazer uma pequena apresentação da nossa palestrante, e de antemão, eu já queria agradecer aqui o nosso confrade Ramiro Corleone Neto, que foi quem me indicou a palestrante. Aliás, o Ramiro me indicou uns 10 ou 12 palestrantes, eu não tive condição de chamá-los todos, mas você é a segunda que eu consigo chamar, né, porque a procura também é grande. E já peço também desculpas para a Daniele públicas, porque eu errei o nome dela no convite. Na pressa, o convite saiu como Daniele, e, na verdade, é Daniela Silvestre. A Daniela, ela é formada na Unisa, ela se especializou em cirurgia pediátrica, ela é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ela está na comissão de mulheres cirurgiãs do CBC, ela também faz parte da diretoria da Associação Paulista de Cirurgia Pediátrica e, curiosamente, até depois a Daniela explica para nós um pouquinho durante a sua fala, ela é presidente da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes e Aventura. Então, é uma sociedade que a gente até gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa sociedade. E ela tem uma certificação internacional do Royal College of Physicians and Surgeons de Glasgow, dessa entidade. Atualmente, a Daniela está fazendo mestrado e ela, acho que deve ter um hobby muito grande de viajar. Ela já viajou todos os continentes que existem no planeta Terra, ainda não foi para os outros continentes dos outros planetas, mas o do Terra ela já foi em todos, e ela, inclusive, participou de expedições que foi para o Ártico e para o Antártico. Então, Daniela, com você a palavra, você pode, se quiser, ficar à frente, e seja muito bem-vinda aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Professor Hélio, muito obrigada pelas palavras. Não precisava se desculpar, né? E eu saldo aqui, agradeço o convite, professor Hélio, professor Ramiro, e venho saudar a presença de todos vocês que estão aqui, dedicando esse tempo do almoço de vocês, da semana de vocês, da vida de vocês, para me assistir, falar sobre uma palestra, sobre um assunto que eu sou muito apaixonada, que é a Antártica. Me foi dado o tema aqui para falar sobre sobrevivência polar, falar sobre Shackleton e o navio Endurance. Vamos começar, então. Londres, 1913. Procuram-se homens para viagem arriscada, salário pequeno, muito frio, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno duvidoso
honra e reconhecimento em caso de sucesso. Ernest Shackleton, 4 Berlin Street. Esse era o anúncio da expedição do Endurance, que foi publicado no jornal londrino em 1913. 5.000 pessoas, entre homens e mulheres, se candidataram. As mulheres, obviamente, nessa época não tinham essa experiência, né, não tinham essa oportunidade, mas Shackleton, numa entrevista muito curiosa, escolheu 27 membros. E as entrevistas duravam cerca de 30 segundos. Ele simplesmente olhava para você e falava, gostei desse indivíduo. Ou ele escolhia os seus membros através de algumas características que ele julgava importante para ser um explorador polar. E elas eram otimismo, paciência, fé e uma certa habilidade para cantar. O nosso protagonista... acho que não está passando... o nosso protagonista, ele nasceu na Irlanda em fevereiro de 1874. O pai dele era médico e, aos 6 anos de idade, ele se mudou para Londres. Ele participou, com 15 anos, ele entrou na Marinha Mercante e ele participou de 4 expedições à Antártica. Mas eu vou contar para vocês que nada do que ele se propôs acabou dando certo. A primeira experiência dele na Antártica foi com o navio Discovery, de 1901 e 1903. Essa foi a primeira expedição científica da Inglaterra na Antártica. Então, além de ciência, eles tinham como um segundo objetivo chegar ao Polo Sul geográfico. Essa expedição foi liderada pelo capitão Scott, alguns de vocês devem ter ouvido falar já sobre ele. E o Shackleton aqui, ele foi um dos membros escolhidos pelo Scott para chegar, para fazer parte da equipe que ia para o Polo Sul, mas ele ficou doente. Quando eles chegaram no paralelo 82, né, o Polo Sul fica a 90, ele acabou desenvolvendo escoburto, teve que ser resgatado pelos companheiros, e o Scott nunca perdoou ele por isso, culpou o Shackleton por ter falhado nessa primeira investida ao Polo. Aí o Shackleton falou assim, poxa, eu já tenho experiência, já fui para o Polo, eu vou tentar a minha primeira expedição. E o que ele faz? Em 1907, com o navio Nimrod, ele estabelece uma base avançada, essa aqui é a cabana do Nimrod, ela fica na Antártica, e Shackleton aqui, então, leva mais 2 companheiros a tentar o Polo Sul, e eles chegam à marca recorde de 88 graus 23. Eles voltaram do Polo aqui, faltando só 150 quilômetros para chegar. Essa jornada, só de ida, ela ia levar mais ou menos 1.000 quilômetros. Imagina faltar 150 para o seu sonho, para ser o primeiro, e você tem que voltar. Então, isso fala muito do caráter dele. Então, que ele preferia, ao invés de jogar o jogo para ganhar, ele preferia voltar e continuar jogando, né? Essa expedição foi muito importante. Ela foi a primeira a chegar no Polo Sul magnético, existe uma diferença entre magnético e geográfico, e eles escalaram também pela primeira vez o Elbrus. Eu tentei, né, tem uma história muito curiosa, vou contar antes para vocês. 100 anos depois, essa é a cabana, né, esse é o interior, vejam só, toda restaurada. Obras de conservação em 2007, ou seja, 100 anos depois da expedição, elas acharam enterrada no gelo uma caixa contendo 11 garrafas do uísque que ele encomendou. Ele tinha encomendado originalmente 43, e a McKinley, que é a fabricante do uísque, quando essas garrafas foram encontradas, enterradas no gelo, eles fizeram os testes e o conteúdo estava palatável. E eles recriaram uma edição especial, e eu tive a oportunidade de provar, né, numa expedição que eu fiz na Antártica, na primeira, que eu estou no Graveyard, no túmulo do Shackleton. Eu costumo brincar, né, que o que acontece na Antártica fica na Antártica também. A gente teve a oportunidade de provar, e esse uísque a gente consegue até adquirir, né, quando a gente viaja em Londres, no aeroporto, em Heathrow, vocês conseguem adquirir essa garrafa até pela internet. Ele é um blend e é extremamente palatável. Em 2020, eu embarquei na maior viagem que um turista pode fazer para a Antártica, que é a semicircunnavegação do continente. Então, eu peguei um navio na Nova Zelândia, que ia desembarcar depois de 32 dias em Ushuaia. E no meio do caminho, nós fomos lá para estudar todas as expedições da Era Heróica Antártica. Foram 16 expedições e nós íamos visitar 16 sítios históricos. Eu fiz essa viagem de 32 dias
e nada barata também, para poder visitar a cabana do Shackleton. Era a cereja do bolo para mim entrar lá. Mas nesse dia, foi isso aqui que eu consegui ver. A gente não conseguiu desembarcar. A temperatura aqui nesse dia, menos 23 graus Celsius, ventos de mais de 70 km por hora. Então, a gente, infelizmente, não conseguiu visitar o interior da cabana, mas pude visitar o interior da cabana nessa expedição do capitão Scott. Então, quando o Shackleton voltou dessa segunda expedição dele, de 1907 a 1909, onde ele tentou o polo, o que mais se falava era a dramática corrida ao Polo Sul. Então, em 1910, 1911, a gente teve uma briga entre a Inglaterra e a Noruega para ver quem seria o primeiro, o Scott ou o Amundsen. Muitos de vocês também devem ter já ouvido falar sobre isso. Os britânicos conseguiram chegar no polo em 17 de janeiro de 1912, porém, quando eles chegaram lá, os senhores podem reconhecer que essa bandeira é a bandeira da Noruega, não é a bandeira da Inglaterra, né? Ou seja, eles perderam a tão sonhada conquista, e foi o Amundsen que chegou no Polo Sul em 14 de dezembro de 1911. Então, a Noruega venceu a Inglaterra. Essa é a foto que o time da Inglaterra tirou no polo. Aqui está o Scott, líder da expedição, todos queimados pelo frio, pelo gelo. Poucos dias depois, aqui desolados, né, depois de verem que tinham perdido a briga, e poucos dias depois dessa foto, todos estariam mortos. Bem, passado então, corrida pelo polo, segunda expedição do Shackleton, o mundo já estava praticamente descoberto, né? Aqui o Peary reivindicando o Polo Norte, o Amundsen no Polo Sul, e o Shackleton aqui falando, bom, eu quero ter alguma notoriedade, eu quero fazer alguma coisa grande, eu quero tentar ir para a Antártica mais uma vez. E aí, num jantar, como um almoço, como nós estamos aqui, num encarte desses de jantar, eu tive a oportunidade de segurar esse encarte na Royal Geographic Society em Londres, em 2008, e ele simplesmente rabiscou o plano dele, que foi, eu vou cruzar o continente antártico a pé, pelo gelo, através do mar de Weddell até o mar de Ross, de um lado para o outro. Bem, aí acontece, então, a viagem mais emblemática de todos os tempos, a maior história de sobrevivência polar de todos os tempos, que é a viagem do Endurance, que aconteceu de 1914 a 1916. Então, o Endurance saiu de Plymouth, na Inglaterra, e levou 2 meses para chegar em Buenos Aires. Shackleton entrou com a expedição em Buenos Aires e migraram, então, para a Geórgia do Sul. Quando eles chegaram na Geórgia do Sul, os baleeiros, né, de lá, são os únicos habitantes da Geórgia do Sul, nessa época, disseram, olha, as condições de gelo não estão boas nessa temporada, tomem cuidado, atrasem a partida, mas mesmo assim ele resolveu ir. Como vocês veem aqui, era o começo da Primeira Guerra Mundial, muitos navios estavam sendo desviados para irem lutar na guerra, mas a rainha Alexandra falou, não, vai para a Antártica, proceda, a gente precisa ter essa conquista para a gente também. Bem, o Endurance, então, para resumir para vocês, parte da Geórgia do Sul e tenta atracar nessa baía aqui, que é a Baía de Vashel. E de lá eles iam, então, seguir a pé até o Polo Sul, e uma outra equipe, que eu não vou falar sobre essa expedição aqui, estava do outro lado, no Mar de Ross, para colocar os suprimentos até o polo, para eles poderem avançar. Bem, quando o Endurance sai de Buenos Aires, com 28 homens a bordo, incluindo Shackleton, um pouco de tempo depois, no meio do mar, eles perceberam que tinha alguém dentro do armário passando mal de enjoo por causa do mar. Aí eles descobrem essa figura aqui, Percy Blackborough. Ele tinha 18 anos, era o membro mais novo da equipe. Em Buenos Aires, 2 pessoas se candidataram para fazer parte da equipe. Só que ele não foi aceito, ele foi recusado porque ele era muito jovem, mas ele se escondeu lá no armário. E aí o pessoal todo da tripulação queria ver como Shackleton ia reagir quando encontrasse com o clandestino, com o forasteiro. Ele pediu, então, que o menino viesse, e ele falou assim, olha, se a comida acabar, nós vamos comer você. Aí ele olhou para o Shackleton, pelo tamanho dele, e falou assim, mas, chefe, o senhor ia dar muito mais comida do que eu. E aí, todo mundo, Shackleton só olhou para ele, riu
e gostou, e falou assim, então eu vou deixar você cuidando, ajudando o cozinheiro na cozinha como ajudante, e ele gostou desse espírito. E aí vem uma frase que eu gosto bastante, que diz que o caráter ele é descoberto no inesperado, né? Então, o Shackleton se afeiçoou muito por esse rapaz, ele era um membro mais novo, e além do clandestino, a gente tinha uma gata, que era Mr. Ship. Ship era o carpinteiro do navio, e ele se afeiçoou muito pela gatinha, e depois descobriram também que, além do clandestino, a gata não era gata, mas era um gato, né? Mas nós tínhamos também um gato, e um gato escreveu um livro. Existe o Mr. Shipless Expedition, que é a viagem do Endurance vista, né? Pelo olhar do felino, que inclusive chegou a cair no mar e voltou com uma onda. Então, estou contando esses casos para os senhores, para vocês entenderem como foi, muitas coisas foram inusitadas, né? Que foram acontecendo na expedição. Bom, eles saíram da Geórgia do Sul, e essa época, né, lá na Antártica, é verão. Em dezembro de 2014, eles começam a encontrar o primeiro gelo, ou seja, o mar estava fechando ao redor deles, o que foi muito inusitado, porque ainda era verão. E chega, então, 18 de janeiro, e o Endurance fica simplesmente preso no mar congelado. Tudo isso aqui é gelo, não tem terra. Vejam, esse gelo, ele não é... E tem uma frase no livro do Shackleton que eu gosto muito, que ele escreve, ficou preso como uma amêndoa em uma barra de chocolate. Nessa situação, eles estavam a 96 quilômetros da onde eles iriam aportar e nunca aportaram. Vejam, senhores, como esse gelo ele tem umas verdadeiras montanhas, né? Esse gelo ele não é imóvel, o gelo está constantemente em movimento. Ele bate, uma placa de gelo bate na outra, e isso depois a gente vai ver que trouxe consequências fatais, né, inevitáveis. Bem, aqui os senhores podem ver, chega mais ou menos o Dia dos Namorados, fevereiro, um dia depois o Shackleton ia fazer 41 anos aqui. Eles simplesmente, não tem vídeo disso, eles estavam tentando abrir passagem, eles precisavam de 140 metros de largura para o navio poder passar, mas o gelo por vezes abria, o gelo por vezes fechava, até que não teve mais jeito, eles ficaram presos, e aqui o Shackleton ele estabeleceu, né, já que nós estamos aqui, uma rotina. Então, ele era muito preocupado com a saúde física e mental dos seus tripulantes, então ele queria atividades físicas, eles jogavam esse futebol, nós não sabemos o placar deste jogo, mas tem uns curiosos aí dessa história tentando procurar o resultado. Eles liam muitos livros, eles contavam histórias, eles tinham música, eles faziam peças de teatro. O Hurley, que era o fotógrafo australiano, exibia fotos de outras viagens. Então, eles tinham uma atividade social importante dentro do navio. Levaram cachorros também, cães, para puxar trenós, né? E esses cães, foi tanto tempo de expedição que eles davam cria. Então, está aqui o Tom Crean com os puppies, né, os cachorrinhos. E existe uma história também muito triste, porque eu vou contar para os senhores do desfecho, né, do que aconteceu com esses cães. Obviamente que esses cães, eles tinham que ser cuidados, tratados, e também eles tinham que levar comida para eles, né, porque cão não come outro cão, ele precisa de uma dieta especial. Bem, chegou o inverno, o Endurance preso, e a gente sabe que no inverno o sol, né, a partir de março, na Antártica, ele já começa a desaparecer, até que em maio ele desapareceu por completo, né? São meses de escuridão. E aí, quando chegou o inverno, Shackleton também, um grande líder, um grande gestor de pessoas, transfere a maior parte da população para a parte mais quente do navio, tira as roupas que eles iam usar durante a travessia e oferece essas roupas para os tripulantes, né? Estabelece refeições mais quentes. E aí a gente tem alguns detalhes aqui de como foi essa passagem do inverno. Em junho, pelo esse movimento do gelo, o Shackleton sabia disso. Nesse mar de Weddell, que é aquele mar pertinho ali da Argentina, da pontinha da América do Sul, existe uma corrente que movimenta o gelo num sentido horário. Ou seja, ele sabia que se ele ficasse com o navio ali, o navio ia derivar em algum momento para a região noroeste. E aí eles conseguiram derivar em junho, aproximadamente, eles faziam medições com sextante, né?
isso durante a luz, o tempo que tinha sol, derivaram 1.000 quilômetros a temperatura de menos 27. Em julho, ventos de 120 quilômetros por hora, uma temperatura de menos 36. Eles mal podiam sair do navio. Imagina ficar 28 homens presos, né, num navio. Essa história eu usei muito, né, para palestrar durante a pandemia, porque mostra para a gente justamente a esperança, a resiliência, a fé de que as coisas, em algum momento, podem e vão melhorar, né? No final de julho, eles já estavam 79 dias sem ver o sol. Em agosto, o gelo soltava, eles tiveram uma esperança que iam sair, mas o gelo voltou a ficar preso de novo. E aqui vem a segunda frase emblemática dessa expedição, que é "What the ice gets, the ice keeps". O que o gelo pega, o gelo prende e fica. E aí, curiosamente, né, ele chamou o navio dele durante o inverno de Ritz, porque parecia realmente um hotel de luxo. Eles estavam ali dentro, não tinham o que fazer. Aqui o cozinheiro, feliz e contente, né, cozinhando o pinguim. Aqui os cientistas faziam atividade, o Shackleton não tinha essa diferença de oficial, cientista, marinheiro, não. Para ele, todos eram iguais e todos deviam fazer as mesmas atividades. Tanto é que ele se sentava à mesa com os seus... Ele está aqui, ó. Ele se sentava à mesa durante as refeições com todos do grupo, diferentemente do Scott e do Amundsen nas expedições do Polo. O Scott era muito militarizado, tinha uma influência muito militar no comando dele. O Shackleton não, ele era um cara muito agregador, muito apaziguador, um cara que queria ver todo o grupo junto. E aí, então, vem a perda, né? Eles ficaram presos, então, durante o inverno todo. Em outubro de 1915, o navio começa a adernar, e aí eles percebem, Shackleton dá a ordem de abandonar o navio. Mas onde eles estavam? Comentei para os senhores, eles estavam... Não tinha terra debaixo dos pés, eles estavam no meio do mar, no meio do oceano congelado. O que fazer? Eu estou perdendo o meu navio. 25 dias depois, né, eles ainda ficaram ali com o navio adernado e fizeram, então, um acampamento próximo ao navio, que foi conhecido como acampamento oceânico. Eles tiraram praticamente 4 toneladas de dentro do navio. O Hurley conseguiu recuperar algumas placas de fotografias, e é isso que a gente vê aqui, são essas fotos que sobreviveram ao naufrágio, né, do Endurance. Muitas se perderam e devem estar lá no fundo do oceano e não podem ser tocadas. Mas aqui eles estão, o Shackleton ordena que abandonem o navio, saem os cães, eles montam esse acampamento e chamam de acampamento oceânico. Mas esse gelo, lembrem que ele não é estático, ele é móvel. Fissuras se abriam no meio da noite. Teve uma noite que o gelo abriu no meio da barraca, eles tiveram que mudar de barraca, caíam na água. Baleias orcas ficavam, quando esses buracos abriam, elas simplesmente apareciam. Focas leopardo, o Ward, que era o segundo comando, chegou a matar uma foca leopardo, que é uma foca bastante agressiva, e eles chegaram a comer, como eles não tinham muita opção também, chegaram até a comer os peixes que estavam putrefados dentro do estômago dessa foca. Então, isso é para mostrar para os senhores as condições de privação que eles estavam vivendo. Bem, 25 dias depois do Endurance ter adernado, o gelo simplesmente estraçalhou, esmigalhou o que existia do navio. E o Shackleton ordena, ele fala, né, uma outra frase que, com todo o otimismo dele, "She's gone, boys", então o navio se foi, e agora nós iremos para casa. Mas como ir para casa? Eu perdi meu navio, eu estou no meio do oceano congelado, eu estou a mais de 400 quilômetros de terra, como que eu vou fazer isso? Bem, a primeira tentativa, né, saindo lá do acampamento, eles tinham 3 botes salva-vidas, esse é um deles, um maior, chamado James Caird. O Shackleton deu o nome dos botes em homenagem aos investidores da viagem. Então, esse era um deles, o James Caird, e eles tentavam empurrar, deslizar esses botes para tentar achar mar aberto. Eles sabiam mais ou menos onde esse mar aberto estava, mas isso aqui era muito infrutífero. Eles caminhavam aqui, tem um relato de caminhar 800 metros em 5 horas. E aqui é frio, é desidratação, é risco de congelamento de extremidades.
Então, eles param, né? Eles estão aqui, olha, então, vejam só, saíram da Geórgia do Sul, chegaram pertinho, ó, Endurance ficou preso no gelo, a 96 quilômetros de desembarcar, teve uma deriva de mais ou menos 1.000 quilômetros noroeste, e o Endurance, ele simplesmente afundou neste ponto. Esse mar é um mar muito perigoso. Aqui está o Drake, né, a passagem de Drake, outro mar bastante complicado. E aí, eles tinham algumas opções, né? Eles estavam a mais ou menos 320 quilômetros de terra, tinham algumas ilhas pelo caminho. Tinha uma ilha chamada Paulet, que o Shackleton sabia que tinham provisões de uma outra expedição da Alemanha. Aqui, ó, Falkland estava muito, muito longe, e a Geórgia do Sul era mais longe ainda, com 1.500 quilômetros. Então, ele sabia que ele precisava encontrar alguma forma de chegar em terra firme para poder chamar resgate. Mas como fazer isso, né? Bem, e aí eu acho que a palavra que rege a expedição do Shackleton e a do Endurance como um todo é essa parte que a gente vai apresentar agora, que é esperança, algo que a gente nunca deve perder na nossa vida. Bem, passando então o acampamento oceânico, eles viram que realmente tentaram arrastar bote, não estava conseguindo. E quando você chega numa situação desesperadora, que você não sabe o que fazer, só resta uma coisa. E eu sei que os senhores já passaram por isso na vida, que é esperar. Às vezes, simplesmente, não adianta a gente ficar lutando contra a corrente, dando murro na ponta de faca. A gente tem que simplesmente deixar a vida levar, deixar correr e saber esperar. E essa é a grande lição deste momento. Eles, então, estabeleceram outro acampamento, um pouco melhor. Esse era um fogão, que eles usavam a gordura de foca, né, escalpelavam pinguins. Aqui nós não tínhamos aves, não tínhamos ovos, e a comida realmente ela ia acabando. Então, achar pinguim, caçar foca, era um grande alívio para eles, né? Eles ficaram mais ou menos à deriva, praticamente, durante essa expedição, durante 5 meses, desde que o Endurance ficou parado no gelo. Bem, uma hora, né, em 9 de abril, mais ou menos, depois de 4 meses e meio, o gelo abriu. Eles tinham esses sinais da abertura do gelo, aquele mar congelado começou a abrir, e o Shackleton pegou os botes. A gente não tem mais foto, a gente não tem foto, né, desse período. Esse aqui é um desenho do desenhista da expedição, retratando como que eles foram parar na Ilha Elefante, né, que era a ilha mais próxima de onde eles estavam. Então, ele dividiu os homens em uns 3 botes, ele levou com ele, né, ele ficou no bote mais forte e colocou com ele aqueles homens que estavam numa situação mais precária, de saúde psicológica, os encrenqueiros, quem ele achava que dá trabalho, ou seja, como líder, ele deixou aquele pessoal junto com ele para poder atuar, para poder ajudar, para poder evitar que essas pessoas consideradas pessimistas dessem algum problema para a expedição. Bem, eles ficaram nesses botes durante 9 dias até conseguir finalmente chegar em terra firme. Quando eles chegaram em terra firme, na Ilha Elefante, eles estavam há 497 dias sem pisar em terra. Então, imaginem como foi o desembarque, aqui é foto mesmo. Alguns deles já estavam com congelamentos de extremidades nas mãos, nos pés, e um deles era aquele novato, o Percy Blackborough, estava com o pé completamente gangrenado já, mal conseguia andar, e o Shackleton falou: você vai ser o primeiro a sair do bote, vai ser o primeiro a desembarcar, e ele foi o primeiro, ainda cambaleando com um pouco de ajuda, ele foi o primeiro a ter a honra de ficar. Bom, vocês estão vendo aqui, eu tentei desembarcar na Ilha Elefante, na minha primeira expedição para a Antártica, também não foi possível por condições climáticas, mas nada mais é, gente, do que um rochedo, cheio de pássaros, cheio de iguana, cheio de pinguim, com lugares onde os pinguins evacuam, mal cheiroso, né? Nada agradável de ficar, mas era o único lugar que eles podiam realmente estar. E, então, eles viraram, né, os botes ao contrário, fizeram, então, seus acampamentos, mas o Shackleton percebeu que ficar ali, nenhum navio passava por aqui, eles tinham um rádio, mas o rádio não fazia chamadas, o rádio só recebia. O rádio tinha sido recentemente inventado, né? E ele falou: bom, eu tenho que tentar
socorro. Então, ele pede para o carpinteiro pegar a madeira dos botes menores e pegar o James Caird e construir uma murada maior. Então, ele parte em busca de socorro e ele tinha 3 opções. Ou ir para essa ilha Paulet, que ficava a 500 quilômetros de distância, ir para Falkland, que ficava a 800, ou ir para Geórgia do Sul, que era 1.500. Então, ele escolheu, por conta das ondas, das correntes e dos ventos, ir para o lugar mais longe, porque era mais certo que ele ia chegar. Só que se ele perdesse a Geórgia do Sul, ele ia cair simplesmente no oceano, no meio entre a Antártica e o Oceano Índico, entre a África e a Antártica, ou seja, nunca mais ele acharia terra num prazo compatível com a sobrevivência. Então, ele pegou lá 5 expedicionários, dentre eles os 2 pessimistas, que podiam dar problema se ficassem aqui na Ilha Elefante. Na Ilha Elefante ficaram 22 homens e o segundo em comando. E antes de sair, ele escreveu uma carta para o segundo em comando e estava assim: Wild, se até o dia 31 de agosto eu não voltar, vocês não forem resgatados, peguem os 2 outros botes e tentem a travessia, numa situação desesperadora. Isso era abril, e a gente está falando num prazo aí de agosto, né, de 4 meses. Bom, eles saem em volta de socorro, e a viagem, isso aqui também é um desenho, não temos foto dessa trajetória. A viagem do James Caird, do bote famoso do Shackleton, é a maior epopeia náutica que já aconteceu neste planeta. Foi uma viagem de 1.300 quilômetros em 16 dias, da Ilha Elefante até a Geórgia do Sul. Eram 6 homens neste barco de 15 metros de comprimento por 2 de largura. E aqui eles tinham que fazer tudo: urinar, evacuar, comer. Não tinham refeições quentes nesse período. Lá na outra jornada, eles até conseguiam parar em algumas banquisas de gelo, colocar o fogão e comer. Aqui não. Eles simplesmente pegaram carne de foca, cortaram, enfiaram dentro de meias, e levaram. A água aqui, as ondas, olha só o tamanho, né? Eram ondas de 6 metros de altura, as ondas às vezes invadiam o interior do bote e a água ficava salobra. Nos 2 últimos dias, eles não tinham mais água doce para tomar, e eles tinham que encontrar terra desesperadamente. Essa viagem durou 16 dias e tem livros contando só sobre esse episódio especificamente. Eu tive a oportunidade agora, em outubro, acabei de voltar de uma viagem para Londres e para a Irlanda, onde eu fui visitar o James Caird original. Esse é o bote original, e é realmente, além de ser muito emocionante, o bote é muito pequeno. A gente chega perto, a gente fica impressionado como que eles atravessaram aquele oceano dentro desse barco, 6 homens. O bote é todo restaurado neste buraco, ou seja, alguns deles tinham que ficar aqui dentro, deitados, eles revezavam entre eles, né? Imagina fazer as refeições aqui dentro, né? E assim, o que a gente tinha de muita doença aqui, né? Eles nunca ficaram secos durante esses 16 dias, eles ficaram úmidos, molhados o tempo inteiro. Mas foi muito emocionante ter essa oportunidade. O James Caird está no Dulwich College, onde o Shackleton estudou durante a infância, lá em Londres. É um passeio muito bacana para quem se interessar, é um passeio gratuito, e você pode agendar pela internet. Existe a James Caird Society. Então, aqui, como a gente tem a Sociedade de Medicina, os fanáticos por Shackleton têm sociedade para tudo. Tem sociedade do Shackleton, tem sociedade do James Caird, tem sociedade do Endurance, de toda essa história. Bem, eles conseguem chegar na Geórgia do Sul, depois de 16 dias de enfrentar furacão, de enfrentar essas ondas de 6 metros, só que eles desembarcam do lado errado da Geórgia do Sul, um lado inabitável. Todas as estações baleeiras onde haviam habitantes estavam do outro lado da ilha. Eles já conheciam a ilha, mas nunca ninguém tinha se aventurado pelo interior da ilha. Eles iam ter que simplesmente cruzar estas montanhas, as montanhas da Ilha Geórgia do Sul. O pico mais alto aqui, que é o Monte Pagé, tem 4.000 metros de altitude. Eles não tinham nenhum mapa, existia um mapa do contorno da ilha, de uma outra expedição também. Essa é a Geórgia do Sul. E eles chegaram, então, em 6 tripulantes, e somente 3 estavam em condições de fazer a travessia. Os outros 3 ficaram deste lado da ilha, como se fosse uma caverna,
Eles gostavam muito de David Copperfield, o Shackleton lia muito, e é o Pegot Camp, eles fizeram um campo ali, ficaram os 3 ali, enquanto James Caird ficou também aportado deste lado, então os 3 partiram para cruzar a ilha. Essa travessia, então, olhem só quantas histórias, né, de superação, de desafio. Foram 36 horas, durante um frio também de -5, -10 graus Celsius, a gente está se aproximando, né, do inverno, era maio, e eles levavam com eles, também não tinham refeições quentes, eles tinham 48 palitos de fósforo impermeáveis, eles tinham carne de foca, um pouco de ovos que eles conseguiram reunir de pássaros, tinham alguns sacos de dormir, mas que já estavam, já 1 ano e meio de expedição aqui, os sacos estavam em frangalhos, e o Shackleton não descansava, ele não dormia. E em um determinado momento, os 2, o Crean e o Worsley, eles pegaram no sono, e o Shackleton contou lá, ficou contando 15 minutos. Durante 15 minutos, ele acordou os 2 e falou, vamos, vocês já dormiram 3 horas, precisamos continuar, porque ele sabia que se eles ficassem ali dormindo, na hipotermia, eles jamais iam acordar, né? E aí acontece o inusitado, eles acordam de manhã com um barulho estranho, e era um apito, era o apito da estação baleeira acordando os trabalhadores para poder ir para as atividades. E aí, quando eles percebem que eles estavam perto da civilização, eles simplesmente apertam as mãos e vão, então, em direção à Baía de Stromness, que essa aqui é uma foto, né, da época, né? Existiam, então, os navios baleeiros e a casa do governador. E quando Shackleton chega lá, o governador simplesmente vê aqueles homens. Primeiro que eles estavam andando na praia, tinha umas crianças que começaram a gritar e sair correndo, achando que eles eram fantasmas. Porque eles estavam enegrecidos, né, com gordura de foca, carvão, barbudos, com aquelas roupas de maltrapilho, esfarrapadas, vindo do nada. Ninguém sabia que eles estavam perdidos. Achavam que eles já tinham até, inclusive, morrido. Então, imagina o susto das crianças saindo correndo. E quando ele chegou na casa do governador, o governador olhou para ele e falou assim, quem é você? Aí ele disse, my name is Shackleton. E o governador simplesmente caiu aos prantos, chorando, porque sabia, então, o que tinha se passado, o que tinha acontecido. Tem um trecho muito importante para quem, né, é religioso e tem fé, assim como eu, que esse termo foi cunhado, chamado The Third Man Factor. Então, aqui já estão os 3 lá na Geórgia do Sul, já vestidos, trocados, esperando, então, para irem resgatar os homens na Ilha Elefante. E esse trecho é do livro South, que o Shackleton escreveu e publicou em 1919. E ele diz o seguinte, quando eu olho para trás e penso naqueles dias, não tenho dúvida que a providência nos guiou. Sei que durante aquela longa e torturante marcha de 36 horas pelas montanhas da Geórgia do Sul, muitas vezes me pareceu que éramos 4 e não 3. Nada disse aos meus companheiros sobre o assunto, mas depois Worsley me contou, chefe, tive uma sensação curiosa durante a caminhada, de que havia mais uma pessoa conosco, e Crean admitiu o mesmo. Então, é a providência divina que provavelmente devem ter guiados. Esse aqui é um vídeo, eu não sei se a gente consegue... aqui é a minha experiência tentando chegar na Geórgia do Sul, no mesmo local que eles chegaram 100 anos depois, né? Eu participei em 2016 da Shackleton Centenary Expedition, que ia recriar toda essa rota, mas também por condições climáticas não chegamos no ponto exato, mas eu tive a oportunidade, né? O trajeto que eles fizeram a pé foi esse, tá? Esse é o trajeto aproximado. Hoje existem alpinistas que vão para a Geórgia do Sul para andar nesses 1.200, desses 35 quilômetros, 1.200 metros de altitude, chama Shackleton Traverse. A gente não ia fazer a traversa, a gente tinha no nosso navio 7 alpinistas que iam tentar fazer, ela é muito técnica, existe muita habilidade, existe um preparo, um preço, mas eu ia fazer um trajeto mais curto, chamado Shackleton Walk, onde a gente anda pelo mesmo caminho que eles andaram lá na Geórgia do Sul, durante 6 quilômetros. E aí a gente foi, então, para a Baía aqui de Stromness e caminhou, não os 6 quilômetros, mas conseguimos caminhar os 3 quilômetros finais. Então, eu consegui caminhar os últimos quilômetros dessa travessia, senti na pele o vento batendo,
a água caindo, né, chovia um pouco, é um frio de doer o osso. Eu estava com 4 camadas, 3 camadas de calça, 4 superior, e ainda assim eu tremia de frio. Essa era a estação baleeira, a gente não podia se aproximar, porque o risco de queda, ela não está conservada, a vila, tinha um risco de queda dos telhados, e também as telhas, né, de abesto poderiam causar, nós sabemos, né, de problemas respiratórios, pneumonias, mas foi muito importante, muito marcante para mim poder fazer essa trajetória. O Shackleton, na Geórgia do Sul, depois da 4ª tentativa, conseguiu resgatar os 22 homens que ficaram durante 4 meses lá na Ilha Elefante, sem notícias, eles não sabiam que ele tinha conseguido chegar, e o resgate demorou, né, entre o Shackleton sair da Ilha Elefante e chegar na Geórgia do Sul, demorou 137 dias, foi um navio chileno, o Yelcho, que resgatou a tripulação do Endurance. E vejam só, que dia que o Shackleton falou para o Wilde que era o deadline para ele chegar? 31 de agosto. Ele chegou. O resgate chegou dia 30 de agosto. Então, se a gente não confiar na providência, em algumas coisas que simplesmente acontecem, e a gente não sabe por que acontecem, é surpreendente, realmente. Porque Shackleton sobreviveu e é o maior líder que já existiu. Bom, primeiro que ele aprendeu com as experiências passadas, ele já tinha estado, né, na Antártica outras vezes, tinha falhado em todas as outras vezes. Ele foi cuidadoso no recrutamento de pessoas. Esse é o Frank Wilde, segundo em comando e braço direito, hoje enterrado no cemitério do lado do Shackleton, os ossos dele. Uma pesquisa, ele foi enterrado na África, ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, mas uma pesquisadora encontrou as cinzas dele dentro de uma igreja na África do Sul, e em 2015 foi feita uma viagem para enterrar o Wilde do lado direito do túmulo do Shackleton. Ele liderou pelo exemplo, transmitia confiança, não havia nada que ele não soubesse fazer, que ele pedisse para alguém fazer. Esse é o Frank Worsley, comandante e navegador. Foi ele que anotou todas as coordenadas, que fez todas as medições e que fez o James Caird conseguir chegar na Geórgia do Sul. Ele também manteve a moral elevada, então ele foi muito cuidadoso com o aspecto físico e psicológico dos homens, muito otimista. E esse é o Quinn, o camarada, o cara experiente, já tinha 3 expedições na Antártica e era pronto para qualquer parada. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de visitar o túmulo do Quinn na Irlanda, de conhecer a neta dele, de estar com ela, eles têm uma cervejaria em Kenmare. E, assim, para nós que somos fanáticos por essas histórias polares, nós temos contatos com sobreviventes do Endurance, né? Isso é muito, muito bacana. Aí ele jamais perdeu a esperança, né? Então, ele confiou também na providência divina. Aqui estão os homens depois do resgate, né? Aqui o piloto Pardo, grande responsável, o Shackleton, aqui numa foto na Geórgia do Sul. E em 2019 foi feita uma pesquisa em Londres e ele foi eleito o maior explorador de todos os tempos, do século XX. E aí o que eu aprendi, né, sobre sobrevivência polar é mais do que explorar o mundo, a gente deve explorar nosso próprio potencial e o potencial das pessoas através dos seguintes instrumentos: bom humor e motivação, generosidade e tolerância, inteligência e perseverança, força e confiança, lealdade, solidariedade, fé e compaixão. E foi isso que esses homens tiveram que ter, foi isso que o Shackleton inspira e nos inspirou até hoje. Shackleton morreu em 1922 de um ataque cardíaco dentro da cabine do navio Quest, quando ele estava tentando a 4ª expedição dele para a Antártica. Ele já sofria desde menino com o coração, mas ele nunca deixava ser examinado. E aí, essa cabana, ela estava perdida até recentemente, e eles encontraram essa cabana. O Quest ele foi vendido, e na Noruega, num jardim de uma casa, acharam, ele estava sendo usado como casinha de boneca por uma criança. Encontraram a cabine foi levada para a Irlanda. Esse ano, eu estava na esperança de poder vê-la, né, reconstruída, mas provavelmente eles vão inaugurar o ano que vem. Mas são curiosidades só para vocês verem. O Shackleton ele foi sepultado um ano
um mês depois da morte, porque ele foi para Montevidéu, fizeram uma autópsia nele, né, na Geórgia do Sul, o cirurgião do navio, e a esposa dele falou, não, ele não vai ser enterrado no Uruguai, eu quero que ele seja enterrado na Geórgia do Sul, o lugar que marca o início dessa expedição e o final. Foi aqui que ele começou a expedição do Endurance e foi aqui que ele morreu depois, em 1922. Essa é a foto original, né, do sepultamento, e o Endurance foi encontrado ano passado, exatamente no centenário do sepultamento da morte do Shackleton, no horário aproximado. Várias expedições, 3 expedições tinham tentado encontrar. Em 2019, uma delas, eles foram, né, com um navio quebra-gelo para o lugar exato onde o Endurance afundou e tentaram achar o navio através de submergíveis, mas esse submergível se perdeu e eles não conseguiram achar. Imagine a frustração, milhões de dólares investidos. Mas esse ano, em 2022, o Endurance foi finalmente encontrado. Eu vou passar um videozinho, tem 5 minutos, rapidinho para vocês. Cientistas encontraram destroços do navio Endurance, do explorador Ernest Shackleton, 107 anos após o naufrágio. A descoberta foi realizada no último fim de semana no Mar de Weddell, no Oceano Antártico. A missão para encontrar o navio contou com mais de 100 pessoas e usou tecnologia de última geração, como drones submarinos, para explorar a região, descrita pelo próprio Shackleton como a pior parte do pior mar do mundo. O momento em que as câmeras focaram o nome do navio foi descrito como decair o queixo. Foi uma surpresa quando o nome do Endurance apareceu ali na popa, como bem visto, gravado em cima da estrela de 5 pontas, que é a estrela polar. O nome do navio era Polar, né, inicialmente, foi batizado depois de Endurance. As condições do navio são excelentes, mesmo estando a 3 quilômetros da superfície, há mais de um século. A história do Endurance sempre chamou atenção e foi envolta em mistérios. A expedição seria a primeira travessia terrestre da Antártica, mas terminou com a embarcação presa no gelo e perfurada. A tentativa do Shackleton era de atravessar a Antártica a pé. Então, tinha uma outra equipe do outro lado da Antártica preparando o terreno até o Polo Sul. Essa equipe também fez parte da Expedição Imperial Transantártica, que era o nome da expedição do Endurance. A tripulação do Endurance nunca desembarcou na Antártica. Eles, a 200 quilômetros mais ou menos da embarcarem, o navio foi preso pelo gelo. E aí, então, eles ficaram durante um tempo dentro do navio, esperaram o inverno passar, né, achando que aquele gelo ia ser quebrado e soltar o navio, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, o navio começou a adernar até que eles tiveram que entrar água, né, começaram a naufragar, eles tiveram que abandonar o navio no meio do nada, no meio do gelo congelado, não tinha terra embaixo dos pés deles. A partir daí começou uma extraordinária luta pela sobrevivência. A tripulação conseguiu se refugiar na inóspita Ilha Elefante. Eles ficaram nessa condição durante 5 meses, acampando, arrastando os botes, esperando o gelo abrir. E depois, quando o gelo abriu, né, eles, então, em 3 botes, se dividiram os homens em 3 botes e chegaram na Ilha Elefante. Shackleton partiu em busca de ajuda com alguns companheiros em um precário bote até a Ilha Geórgia do Sul. Então, eles fizeram, né, a travessia do bote com James Caird até a Geórgia do Sul. É a maior epopeia, uma das maiores epopeias marítimas de todos os tempos, né? Foram 1.300 quilômetros, 16 dias, e assim, eles conseguiram, então, chegar na Geórgia do Sul. Ainda tiveram que passar
3 dias escalando o interior da ilha, pelas montanhas, coisas. 3 estavam sem condições de fazer essa travessia, mas o Shackleton e mais 2, né, eles conseguiram, então, atravessar a ilha e chegar do outro lado e chegar na estação baleeira de Stromness e serem, então, resgatados. A partir de 2014, foram feitas algumas expedições para comemorar o centenário do Endurance. Eu tive a oportunidade de participar de uma delas. Então, nós saímos de Buenos Aires 102 anos depois do Endurance e fomos até a Geórgia do Sul, né, onde está o túmulo, né, do Shackleton. Ele foi enterrado lá na Geórgia do Sul. E é muito emocionante caminhar pelo mesmo terreno que eles caminharam, naquelas montanhas, com gelo, com a neve derretendo, com o riacho, ver as casas da estação baleeira, chegar até a praia, ver a cachoeira por onde eles fizeram um rapel para descer. Então, é tudo muito, muito emocionante. É uma história realmente muito inspiradora, né? Pela gestão de pessoas, de liderança, de sobrevivência, das condições que eles enfrentaram. Bem, como vocês puderem ver, foi uma jornada muito interessante. E o ano passado, né, o navio foi achado em março, eu fui então para a Irlanda para as comemorações do encontro do Endurance. Todos os anos acontece a Shackleton Autumn School, onde nós, né, estudiosos, curiosos, amantes, apaixonados por essa história, se reúnem. E aí esse é o Mason Bound, o arqueólogo marinho que encontrou o Endurance, junto com o John Shears, que é um outro companheiro que eu tive, que também viajei para a Antártica. E aqui eu tive, né, no meio da tarde lá, a oportunidade de tomar um café com a neta do Shackleton, a Alexandra Shackleton. É ela que tem preservado, né, o legado do avô, de toda a história. Ela sempre participa de todos os eventos. Então, foi muito emocionante também estar presente nessa celebração. Consegui também ir para Kilkea House, o local de nascimento do Shackleton, ali em Kildare, pertinho de Athy, onde tem o museu. E eu gostaria de encerrar essa nossa apresentação com uma frase bastante emblemática, né, de toda a história de conquista do Polo e da Antártica, que é que para uma jornada eficiente, peça por Amundsen, que foi o conquistador do Polo Sul, pragmático. Para a liderança científica, peça por Scott, foi o primeiro líder, né, que levou a ciência para a Antártica. Mas quando você estiver em uma situação de desespero, onde parece não haver saída, ajoelhe-se e reze por Shackleton. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, por me aguentarem aqui falando sobre essa história que para mim é muito fascinante, e a gente vai aí anotar então os comentários, as dúvidas, poder conversar um pouquinho mais. Muito obrigada. Daniela, muito obrigado pela sua palestra, muito obrigado mesmo, muito interessante, uma palestra cultural, que mostra, no fundo, a saga do ser humano, né? E tentar sempre se superar. Eu pediria a Monielle, sim, já está servindo. Então, enquanto a Daniela vai degustando aí a sua comida, eu vou dar alguns pequenos avisos aí, tá? E, normalmente, os nossos avisos são alegres, positivos, tá? Normalmente são alegres e positivos. Bom, eu queria, mais ou menos na ordem cronológica, cumprimentar um velho conhecido meu, o irmão mais velho na urologia, que é o Antônio Carlos Lima Pompeu, que no dia 10 de novembro, com muito mérito, depois de uma carreira docente magistral, recebeu o título de professor emérito da Faculdade de Medicina do ABC. Parabéns, Pompeu, parabéns. Muito bom, muito legal.
Também queria agradecer não somente à querida Associação Paulista de Medicina, mas também a todos que puderam estar aqui presentes no dia 13 de novembro, quando houve a posse de 5 entusiasmados novos membros da Academia de Medicina, a concessão de dois títulos de membro honorário, também a 2 entusiasmados colegas, um do Paraná e outro de Sergipe, e também a concessão de 4 títulos de membro emérito. Isso foi realmente uma noite inesquecível e que está gravada em vídeo nos anais da internet e da academia também. Essa é a segunda notícia. A terceira notícia, também positiva, boa, no dia 24 e 25 de novembro, nós temos um confrade aqui chamado Líbio José Martiri Júnior, cirurgião plástico, e também presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina. Então, foi organizado o 27º Congresso da Sociedade Brasileira de História da Medicina. O nosso acadêmico Líbio foi o presidente. Esse congresso foi dentro da Universidade Federal do Espírito Santo e, além do Líbio, houve mais 4 membros aqui da nossa academia que foram palestrantes. Então, um deles foi o querido Juarez Moraes Avelar, o outro, o Guido Arturo Palomba, o outro, o Mário Santoro Júnior e o último, eu. Então, eu queria também cumprimentar o Líbio pela excelente organização e também a todos aqueles que puderam colaborar com ele nessas apresentações. Por falar no Juarez, que está aqui do meu lado, o Juarez Moraes Avelar, ele, no dia 30 de novembro, houve uma sessão solene, inclusive aqui na Associação Paulista de Medicina, onde o Juarez tomou posse como presidente da Academia Cristã de Letras. Então, parabéns, Juarez, desejamos a você uma frutuosa gestão. O Juarez quase não tem muita experiência nisso, né? Ele nunca presidiu entidade, né? Mas estou brincando, Juarez. Então, para quem já foi presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica de São Paulo e Nacional, com certeza você vai tirar de letra essa tarefa. E queria também dizer que é o seguinte, nessa solenidade, 14 acadêmicos nossos vieram prestigiar o Juarez. 14 acadêmicos da Academia de Medicina de São Paulo. Então, isso mostra o quão Juarez é querido. Também queria noticiar a vocês que no dia 1º de dezembro, eu representei a Academia de Medicina de São Paulo na posse de 2 membros titulares, uma historiadora, inclusive membro da Academia Cristã de Letras, membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Letras, e um desembargador. Eu representei a nossa academia na posse de 2 membros na Academia Paulista de História, que foi aqui na Associação Comercial, realmente é um lugar muito bonito, o prédio em si, é muito bonito por dentro, uma pena que o entorno, fica perto ali do Pátio do Colégio, uma pena que o entorno, infelizmente, da cidade de São Paulo está se deteriorando, né? Pela quantidade de pessoas drogadas, largadas e jogadas. Mas foi uma cerimônia bonita, em que eu estive lá presente também. O Juarez estava lá também presente e representou a Academia Cristã de Letras. Eu queria também agradecer, senão daqui a pouco eu acabo os avisos, ele nem jantou, nem almoçou. Eu queria também, uma vez mais, agradecer a todos aqueles
que puderam estar presentes no nosso almoço com a fraternização, que foi aqui na Associação Paulista de Medicina, no dia 2 de dezembro. Foi muito gostoso para quem esteve presente, para os parentes também. Foi realmente uma manhã de descontração e, quiçá, possamos repetir isso no ano que vem. Queria também agradecer a todos aqueles que puderam participar do 5º encontro das Academias de Medicina, que aconteceu no sábado passado, no dia 9 de dezembro, onde houve representantes da nossa academia, houve representantes da Academia de Medicina do Paraná, Paraense de Medicina, da Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina e da Academia Sul Rio Grandense de Medicina. O evento foi online e tivemos 8 palestrantes, né? Um deles, inclusive, foi o querido Sérgio Libonati, que aqui se encontra, e foi também um evento muito agradável, né? Queria agradecer à Associação Paulista de Medicina, também uma vez mais, por abrigar esse evento híbrido, e de uma maneira muito particular, o José Luiz Gomes Amaral, que quem foi, em nome da Academia de Medicina de São Paulo, quem coordenou a logística desse evento. Queria dizer para vocês também, notícia boa, que a nossa confreira, inclusive membro da diretoria, Rosa Maria Rolim, Rosa Lima, está nesse momento, a convite, fazendo uma conferência na Universidade do Rio Grande do Norte. Inclusive, justificou a ausência dela tanto na reunião da diretoria quanto na tertúlia. Queria dizer para vocês também que o nosso membro honorário, José Roberto Colombo Barbosa, que frequentemente vem às nossas reuniões, ele mora em Santos, ele tomou posse no dia 8 de dezembro, como membro correspondente da quase que bicentenária Academia Nacional de Medicina, tomou posse lá no Rio de Janeiro. E, quase que para terminar, ainda falta alguma coisinha, mas é rápido, queria também já cumprimentar e dizer com muita alegria que o nosso presidente anterior, José Luiz Gomes Amaral, ele foi convidado para daqui a 2 dias, dia 15, fazer uma palestra de encerramento do ano acadêmico da Academia Sergipana de Medicina. E ele vai falar sobre medicina no Brasil, da formação à prática clínica. E ele, obviamente, ele já pessoalmente disse que vai comer um camarãozinho lá e também vai receber uma comenda, mais uma comenda na coleção do Zé Luiz. É a comenda do Dr. Gisleno Lima. Então, Zé Luiz, parabéns por mais essa deferência e que tudo ocorra a contento lá com você. E para terminar, os avisos, podia pôr tertúlia? Bom, como eu sei que vocês vão ficar tristes, vão chorar, eu também vou, né? Mas nós, tradicionalmente, entraremos em recesso em dezembro, né? Porque é um mês que muita gente viaja, e então não teremos reunião em dezembro, janeiro, nem da diretoria e nem da tertúlia. Mas, tradicionalmente, uma prática que começou, inclusive, na primeira gestão do Zé Luiz, é as tertúlias da saudade, né? São reuniões em que a gente reserva para homenagear membros que se foram, né? E aí também tem um dedinho do que a gente espera cultivar como imortalidade. Nessa tertúlia das saudades, nós teremos 3 membros que já foram, que serão homenageados e cujas biografias se encontram no site da nossa academia. Então, espero que não tenha mais ninguém, né? Mas se eventualmente nesse intervalo houver,
a gente vai também homenagear. Então, um deles é o Luiz Freitag, foi o primeiro que faleceu no começo do ano passado, e o nosso querido Juarez Moraes, volta o slide, por favor. O nosso querido volta, mais um. Isso. O nosso querido Juarez Moraes Avelar vai fazer uma homenagem ao colega Luiz Freitag. Próximo. O queridíssimo José Carlos Prats, né, um grande professor de anatomia aqui do Brasil, da Escola Paulista de Medicina, que chegou a ser vice-presidente da Academia de Medicina de São Paulo por 2 gestões, tem seu nome num prêmio da Faculdade de Medicina da Unisa, do Congresso da Unisa. Aliás, o congresso chama-se José Carlos Prats, né? Ele vai ser homenageado pelo querido colega Ricardo Smith, que ingressou recentemente na Academia de Medicina e que, com quem conviveu algumas décadas. Então, será também um motivo muito grande de participar. E a terceira homenagem é o Dr. Gene Cruz. Dr. Gene Cruz, nefrologista, foi professor da USP, Medicina, e também membro na nossa academia durante muitos anos, né? Aliás, ele tem uma particularidade, ele também teve uma esposa que pertenceu à nossa academia, que inclusive faleceu um pouquinho antes que ele. E ele vai ser homenageado pelo Dr. Elias Davi Neto, que também é professor lá da USP, professor também da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e também com quem conviveu muito tempo, e inclusive o Dr. Elias Davi Neto também ingressou recentemente na nossa academia. Então eu convido a vocês que ponham na agenda, diferentemente do que nós fazemos, as nossas reuniões são sempre às segundas, quartas-feiras do mês. No mês de fevereiro, a reunião será no dia, se eu não me engano, dia 21. É a terceira quarta-feira. Por quê? Porque na semana anterior é o feriado, é o carnaval. Então, é 24? Bom, a gente vai divulgar isso com certeza, tá? Mas seria depois do carnaval, na terceira quarta-feira, depois do carnaval. Então, isso aí é o motivo para vocês estarem presentes, e todos nós, para que nós não somente conheçamos um pouquinho mais desses acadêmicos que se foram, como também para homenageá-los, né? Para homenageá-los e reconhecê-los. Bom, agora eu vou passar a palavra a quem gostaria de se pronunciar, lembrando a todos que 14 horas temos que encerrar a reunião por uma determinação da Associação Paulista de Medicina. Então, aqueles que quiserem fazer comentários, José Luiz, por favor. Ainda vamos pegar. Alguém mais quer comentar? Perdão, eu marquei aqui, esqueci de falar. São tanta notícia boa, né, Coelho, que eu acabei esquecendo. Mais uma. Olha, como eu já anunciei na semana, no mês passado, agora então, inclusive já está no site, por uma sugestão do nosso acadêmico aqui, José Hugo de Lins Pessoa, ele deu a ideia da academia instituir um prêmio, Academia de Medicina de São Paulo. E esse prêmio, depois de muita conversação, muito falatório na diretoria, muita opinião, que levou aí uns 3 ou 4 meses, foi definido. Então, no mês passado eu anunciei, mas não tinha data ainda. Então, agora, a partir de hoje, até o dia 8 de maio, é o último dia de entrega dos trabalhos, esse prêmio já está lançado, e o tema é aberto, não tem um tema específico, né? Cada um quer apresentar trabalho de psiquiatria, quer apresentar trabalho de cirurgia infantil, quer apresentar trabalho de medicina legal, não tem um trabalho, não tem um tema específico. Ele tem 2 categorias: categoria acadêmica, para alunos de medicina, e categoria para médico. Tem uma ressalva:
os membros da academia não podem participar desse concurso, tá? Exatamente para evitar problemas que não fica bem. Então, não é muito legal a gente lançar um prêmio que alguém daqui se auto-premie, né? Não que auto-premie, vai ter uma comissão julgadora, tal, mas é para evitar esse tipo de consideração que não faz muito bem. O que a gente quer com isso é divulgar a academia. É isso que a gente pretende, divulgar a academia, trazer pessoas novas ao conhecimento da academia, e premiar a academia também. Agora, nada impede que todos aqueles que têm acesso aos hospitais, né, a serviços de formação, como o Pompeu, como o Corleone, como o Quillet, enfim, como o Zé Luiz, tantos outros, divulguem esse prêmio, né, para os seus alunos e para os médicos que não pertencem à academia, para que participem, né? Nada impede. Então, a finalidade é exatamente essa, é divulgar a academia num bom nível. Acho que era isso, né, Quillet? Tá. Então, o Zé Luiz quer a palavra, depois alguém mais quer falar? O Pompeu, alguém mais? O Quillet. Não, eu só complementar que todas as regras, todas as recomendações já estão no site. Estão no site, exatamente. Alguém gostaria de usar mais a palavra? Bom, fica à vontade. Eu queria, então, passar a palavra para o Zé Luiz. Antes de passar a palavra para o Zé Luiz, eu não sei se vocês perceberam, o Zé Luiz já está imortalizado no cardápio do Josemar. Ah, eu vi. Nós comemos aqui camarão à moda professor Dr. José Luiz. Comemos o Zé Luiz. Então, Zé Luiz, depois você, por favor, explica para nós o que é esse camarão à moda professor Dr. José Luiz também, tá? Então, Zé Luiz, com você a palavra. Eu vou começar primeiro confessando a ignorância. Eu desconhecia esse camarão à moda do José Luiz e nós uma vez tivemos um cardápio aqui na associação que nós oferecemos ao ministro da Saúde, que nos visitou lá, o Luiz Henrique Mandetta. E aí eu dei algumas sugestões para o Josimar. Josimar não acatou as sugestões sabiamente, ele entendeu a proposta e fez uma alternativa interessante e elaborou uma receita que era o camarão a Luiz Henrique Mandetta. E foi muito interessante, foi muito bem sucedido. Então agora é uma inovação do Josimar, enfim, eu agradecerei, depois eu conversarei com ele lá na cozinha para saber o que foi isso, mas realmente desconhecia. Foi o Quillet aqui que me apontou essa travessura do Josimar. Eu primeiro queria, não podia de outra forma, não agradecer a colaboração de todos que tornaram possível o nosso 5º encontro com a Associação a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Nós vivemos um momento aqui muito complicado na Associação Paulista de Medicina na semana passada. Nós tivemos, aparentemente, até onde eu saiba, um furto de cabos de energia aqui da associação. Isso aconteceu do outro lado da calçada, da Brigadeiro Luiz Antônio, e nós ficamos sem uma das fases da eletricidade da PM. E chamamos a Enel para vir trazer uma solução para isso, e ficamos esperando até o sábado à noite. E nós tínhamos o encontro nosso no sábado pela manhã. E nós não sabíamos se isso ia ter êxito ou não. Simplesmente não havia eletricidade, os elevadores não funcionavam, nada funcionava aqui. Era necessário haver uma rede estável de energia para que a internet funcionasse a contento. E aí foi que nós sentimos qual é a força da estrutura da instituição. E a força da estrutura de qualquer instituição está nos seus
colaboradores. E aí nós tivemos, por parte da Associação Paulista de Medicina, o nosso administrador, o Alcides, que passou 3 dias acordado aqui, acompanhando tudo isso, conseguiu um gerador. Nós tivemos um gerador instalado aqui na frente do prédio, e isso muito discretamente. Então, colocou o gerador, nós começamos a funcionar bem. Eu não sabia se o evento iria ser transmitido regularmente, e o nosso pessoal que está aqui atrás, do audiovisual, foi absolutamente fantástico. E segunda-feira, agora, 2 dias, disponibilizou já o programa na íntegra, já editado, perfeitamente estruturado. Então, foi realmente muito bom. A nossa secretária Monielle também se desdobrou no sentido de fazer com que tudo funcionasse. A Rita, lá da presidência da PM, também garantiu a hospedagem vamos dizer, o conforto dos nossos convidados de outros estados. Tínhamos convidados de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Então, passou-se perfeitamente bem, como se nada tivesse acontecido. Mas foi um mar revolto, talvez não tão revolto quanto o que a Daniela nos apresentou, mas foi um mar muito complicado que nós atravessamos os últimos 3 dias. E aí eu faço questão de mencioná-los todos. Foi muito, muito, muito interessante. Bom, rapidamente, foi um feliz término de ano de 2023 com essa tertúlia. Daniela, foi absolutamente fantástica a sua apresentação, e eu já vou justificar porque tanto a sua apresentação, além do fato de ter encantado a todos, me encantou particularmente. Eu sou um apaixonado por navegação, eu gosto muito de vela, e eu gosto muito de expedições do tipo as do Amundsen, do Scott, do Shackleton, e gosto muito de montanhas e de neve. Portanto, nós temos aí alguma coisa em comum bem interessante. E eu tenho uma filha que mora na Noruega, e, portanto, o Amundsen é um herói nacional norueguês, enfim. Então, eu conheço um pouco dessa saga. E quando eu vi o Endurance no fundo das águas, eu fiquei me lembrando de um episódio que me marcou muito em Estocolmo, quando eu fui ver o Vasa, que é um navio dos anos 1600, que foi recuperado do fundo do mar e se encontra no museu num estado muito interessante. Então, fiquei imaginando quais são os paralelos que temos entre o Vasa e o Endurance. Mas eu vou cumprimentar o nosso presidente, o nosso querido Hélio Belliomini, e cumprimentar também o Ramiro, que teve a ideia de trazer a Daniela para nós. Eu fiquei acompanhando toda essa apresentação. Você podia apresentar aqui o primeiro diapositivo que a Daniela nos brindou? Vamos ver se é o mesmo primeiro diapositivo aqui. No momento que eu vi esse diapositivo, eu falei, puxa vida, é o primeiro. Se não é o primeiro, é o segundo. É o terceiro, isso aí, perfeito. Procuram-se homens para viagem arriscada, salário pequeno, muito longo, viagem muito longa. Ué, não apaga, pelo amor de Deus, não apaga isso. Isso aqui é 3. Salário pequeno, muito frio, longos meses de... Tira esse ESC da frente, por favor. Longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Parece um concurso para vestibular de medicina, não é? Exatamente isso. Isso é um vestibular para medicina. O fulano falou assim, então procura-se médico. É isso aqui, não é? Então, basicamente... eu fiquei olhando isso e falei, muito interessante isso.
Muito interessante. Bom, eu fiquei lembrando, quando a Daniela passou logo para os próximas imagens, eu fiquei imaginando uma situação que eu vivi em proporções, anos-luz, mais reduzida, que foi quando nós decidimos mandar uma expedição médica, há 11 anos atrás, para o Haiti, para atender os pacientes do terremoto do Haiti. Então, bom, tínhamos que selecionar médicos para compor uma expedição da Associação Médica Brasileira para atender vítimas do terremoto do Haiti. É muito complicado você selecionar as pessoas. E nós tivemos que selecionar essas pessoas em uma semana, sem conhecer nenhum deles pessoalmente. Foi realmente muito complicado, é muito difícil, porque você tem de compatibilizar a habilidade técnica com os soft skills, que são muito importantes nesse contexto. E logo depois, a Daniela mostrou um outro diapositivo que me fez recordar com muita emoção aqui essa questão dos soft skills. No segundo dia de cirurgia, nós instalados no hospital, etc., num hospital que havia sobrevivido ao terremoto e que estava cheio de rachaduras, enfim, havia uma certa dúvida sobre a segurança naquele hospital. E eu sentei à mesa para jantar, algo improvisado, não era assim, focas nas meias, mas de qualquer forma havia uma certa improvisação. E eu senti que os enfermeiros e o técnico de radiologia não estavam à mesa. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eles estavam preparando o centro cirúrgico para o dia seguinte. Eu falei, isto não é bom, isto é péssimo, isto não é uma maneira de nós trabalharmos aqui. E eu pedi para interromper o jantar, falei, não, aqui todos nós comemos juntos, aqui ninguém come separadamente. Enquanto eles não vierem, nós não jantaremos e daqui para frente vai ser sempre assim. Portanto, se nós quisermos jantar mais cedo, todos têm que ir lá ajudar a arrumar o centro cirúrgico, não pode ficar vamos dizer, ao encargo desses outros profissionais. Bom, aí eu percebi que alguns tinham ido para aqueles casos difíceis, né, as personalidades mais difíceis. Alguns tinham ido à busca de operar casos graves, enfim, mas a gente tem que ter um lado de aventura, mas tem que ter um lado de eficiência também, né? Tem um lado Amundsen também que precisa ser considerado. Aí falei, não, isso aqui é uma equipe, todo mundo tem que participar de tudo. Portanto, quando chegaram os que estavam no centro cirúrgico, nós começamos a um jantar frio, não a 7 graus, mas estava frio. Aí eu falei, bom, pessoal, amanhã nós temos que fazer aqui um mutirão para limpar o chão. E eu gostei demais daquela fotografia que você mostrou. Então, amanhã nós vamos limpar o chão aqui desse espaço que nós utilizamos e, portanto, nós vamos montar uma equipe que vai limpar o chão. Quem se voluntariza, eu faço parte da primeira equipe. E nós fizemos exatamente, a fotografia era exatamente essa, de todo mundo limpando o chão. E eu me candidatei, não é porque eu gosto de limpar o chão, mas simplesmente porque daí não dava espaço para ninguém não fazer. E aí nós fomos. E, na verdade, eu me envolvi nesse projeto porque eu não tinha ideia de ir para o Haiti. Mas, quando a equipe foi formada, eu não aguentava mais ouvir telefonemas das mães e das esposas dos colegas que haviam sido escalados, querendo saber quais eram as condições de trabalho dele, como é que era isso. E eu explicava, eu não sabia, tinha a menor ideia de como é que ia ser isso. Eu não sabia como responder. E eu falei, bom, aqui a única alternativa era... Porque eu estava na organização aqui e já era um pouquinho velhinho para fazer isso.
Mas eu falei, bom, se eu ficar aqui, eu vou ter que escutar telefonema todos os dias. Então, daqui para frente, olha, eu não sei responder para vocês, mas eu estarei lá com eles. E daí fui. E pronto, não atendi telefonema nenhum. Ninguém conseguiu me localizar lá. E eu resolvi, pelo menos, esse meu problema lá. E foi realmente muito interessante. Aprendi muito. Se eu tivesse... Eu conheci um pouco do Shackleton antes, mas não conhecia nesses detalhes. Se eu tivesse conhecido isso, talvez tivesse sido muito mais fácil. Mas foi muito, muito interessante. E temos alguns paralelos aqui a ser considerados. Daniela, fantástico. Fantástico, fantástico. Esse seu relato sobre o Amundes e essa sua vontade de viver a história. Se você não vive a história, realmente fica muito difícil contá-la com tanta propriedade como você fez. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Zé Luiz. Eu antes de passar a palavra para a Daniela concluir, Pompeu, por gentileza. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Daniela pela sua exposição, que nos deixou todos concentrados em cada sentença, em cada figura que você mostrou. É um prazer fazer esse pequeno comentário, porque eu te conheço há muito tempo, você é contemporâneo do meu filho na Faculdade de Medicina, e de tal maneira que foi um prazer, inclusive, revê-la. E eu já tinha conhecimento dos seus interesses pela natureza, pela distância, por viagens, etc. O tema foi muito oportuno e tem alguns personagens extremamente importantes. O Shackleton e também o seu barco Endurance. Né? E que eu, há 4 anos, eu e minha família, a Ana está aqui ao meu lado, nós fomos também para a Antártida, fomos para a Patagônia e conhecemos lá o Ushuaia e tivemos bastante contato com a natureza. E eu fiquei impressionadíssimos e apaixonado. Tem lugares que a gente gosta de voltar. A Patagônia é um deles. Eu estive, por outro lado, no deserto, estivemos de Atacama, espetacular, tudo, mas eu não preciso voltar. Mas a Patagônia, o gelo, é fascinante. E a partir daquele momento, eu já tinha notícia sobre o Endurance, porque chama atenção esses episódios épicos, né? O dos Andes, dos rapazes sobreviverem, do Titanic, né? Da sobrevivência, de todos isso. E o Endurance chamou atenção. E para mim, eu já tinha um questionamento forte. Como que um indivíduo com um barco a velas, com uma equipe de homens escolhidos, como já disse, conseguiram todos sobreviver? Essa pergunta era fundamental. Tem algo de especial aqui. Não dá, para quem esteve lá no Polo, diz, não dá para ficar 5 meses aqui sozinho, sem comer, sem saber pescar, sem saber. E eu tentei conhecer algumas coisas mais, me interessei, e hoje eu revivi, e eu li aquele livro Endurance, e foi muito interessante. E ali eu vi, e me respondeu um pouco. Por que esses caras, 27, mais um argentino e mais um gato, conseguiram sobreviver? Né? Perseverança, fé, organização. Mas começamos pela escolha, né, da equipe. 27. E foram selecionadíssimos, Dr. Zé Luiz. Selecionadíssimos. Eram indivíduos que precisavam, além de todas essas características, ter profundo conhecimento de pesca, dos hábitos dos peixes locais, né? E por isso ele montou uma equipe muito grande. E segundo, o Endurance
era um navio especial. Ele foi construído lá na Noruega, né? Na Noruega, na Escandinávia, e ele já foi feito para enfrentar pancadas. E chama a atenção, inclusive, quando se vê aquele vídeo no fundo do mar, e lá o Endurance tão claro. Puxa, como que isso sobreviveu 100 anos no fundo do mar e está em perfeitas condições? Foi muito bem feito. A madeira do Endurance foi carvalho. É esta madeira que se conserva aí bebidas, né? A quilha, para bater no joelho, no gelo, tinha quase 2 metros de largura. Era um barco extremamente forte. Não era o mais forte, dos mais fortes da sua série, porque ele tinha o casco chato e não arredondado. E pelas técnicas marinhas, os arredondados suportam melhor o gelo sólido. E esse não era. E ele não tinha sido feito passou para eles, compraram, né? Então, essa constituição do Endurance deve ser levada em consideração. A gestão deste senhor, a capacidade de manter essa equipe unida, 27 no Ártico, todos sobreviverem, é uma coisa excepcional. O barco foi bárbaro, mas esse Shackleton deve ser reverenciado realmente pela sua capacidade de gestão e o reconhecimento que ele teve, não é? De tal maneira que essa história me impressionou sobremaneira. Me impressionou e me serve de exemplo que vem ao encontro de pensamentos que eu tenho, que gestão, organização e perseverança, além da fé, são fundamentais para se enfrentar os grandes desafios da nossa vida. Daniela, muito obrigado por lembrar e obrigado a vocês dessa oportunidade e de viver esse momento. Eu que agradeço, Pompeu. Antes de passar as palavras finais para a Daniela, eu criei aqui um impasse, um celema, eu deixei o querido José Luiz de calça curta aqui, que não soube responder, então foi convocado em caráter de urgência o chefe da cozinha, Josemar. O Josemar veio aqui para tentar esclarecer o que é o camarão à moda, professor Dr. José Luiz. E olha, ô Josemar, eu vou votar aqui a favor da Sociedade Paulista de Medicina para te dar uma multa, porque você se atreveu a vir aqui sem o seu chapéu, hein? Nossa senhora, é verdade. Chefe. Gente, uma boa tarde. Eu gostaria de agradecê-los a todos esse ano que passou aí, esse 2023 que está passando, está terminando, né? Quero desejar um Feliz Natal a vocês, um Feliz Ano Novo. E essa homenagem que eu fiz ao ilustre professor Dr. José Luiz é o seguinte: nós recebemos o Mandetta aqui algumas vezes, ele é presidente da casa, e fizemos esse camarão porque ele mesmo me ensinara, porque ele pegou de um restaurante que ele ia. Como eu acresci a pimenta biquinho, eu digo, vou dar o nome dele. Agora o biquinho é seu. O biquinho é dele. Obrigado, Josemar. Por isso que ficou camarão Dr. José Luiz Amaral. Obrigado, obrigado. Com pimenta, porque aí ninguém, né? Aí não corre o risco de comer. Tá entendendo? Perfeito. A situação. Um abraço a todos. Feliz Ano Novo, Feliz Natal à família de vocês, certo? E até tudo de volta. Um abração. Obrigado. Fiquem obrigado. com Deus. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para a Daniela para fazer suas considerações finais e já queria, de antemão, dar um mimo para ela, para registrar esse momento, dentre tantos outros que você tem, tá? Muito obrigada a todos, obrigada pelo título aqui. Bem, eu agradeço os comentários, né, porque isso reflete a atenção e o interesse de vocês, né, pelo que a gente comentou. E aí eu preciso me lembrar, vou falar rapidamente de como tudo isso surgiu na minha vida, né? Eu, desde criança, eu fui uma criança que
Em meados dos anos 80, comecei a ver Jacques Cousteau na televisão. Jacques Cousteau na Amazônia, Jacques Cousteau para lá e para cá, era só a televisão, né, que nós tínhamos. E comecei a me interessar, como o professor José Luiz disse, por expedições, por história natural, e comecei a ler. Então, foi através dos livros que eu cheguei até aqui com essa história. Então, a importância também da gente ler, né? Lia Júlio Verne, lia todas as histórias, e no final da década de 90, quase formando na medicina, os livros sobre essas expedições começaram a ser traduzidos para o português. E foi assim que eu fui lendo, li os diários do Scott primeiro, depois li A Conquista do Polo Sul, e comecei a ler Shackleton, e me apaixonei. Então, são mais de 25 anos. Eu demorei muito tempo para conhecer a Antártica, até por condições financeiras, né? Não foi fácil. Eu queria muito ir para uma expedição emblemática. E isso aconteceu 18 anos depois que eu estabeleci essa meta, que eu falei para mim, eu vou. Então, é também a gente saber o que está dentro da gente, né? O que são nossos sonhos, o que a gente quer, e buscar isso. Eu acho que eu tenho feito isso ao longo dos anos. Junto com a medicina, eu tenho essa vida paralela, pela qual sou reconhecida e muito grata, né? Então, só para responder de onde veio tudo isso, assim, só por interesse, comentar o que o doutor José Luiz falou, eu estive na Noruega agora, em março desse ano, para fazer um curso de medicina polar. Fui lá aprender a esquiar, como eles esquiavam, mas com esquis mais modernos. Fui aprender sobre avalanche, hipotermia, frio extremo, até para a minha formação eu também, recentemente, eu fui chamada para integrar uma equipe de médicos, né, em navios de turismo na Antártica, então isso é uma possibilidade ainda de trabalho. E aí eu fui no Museu do Fram, não sei se o professor teve a oportunidade de ir. O Fram é um navio que foi do Amundsen, é o maior navio, mais resistente, jamais construído, veio do mesmo estaleiro do Endurance, e o Fram está dentro do museu, intacto. Você consegue entrar, pisar no navio, entrar nas cabines, ver a mobília, os pratos, as roupas. Então, como o professor disse, viver a história é muito, muito emocionante, né? E lá a gente tem também o precursor de tudo isso, que foi o Nansen, as fotografias do primeiro homem a cruzar a Groenlândia. Então, como, né, o professor Pompeu comentou, como esses homens iam, né? O que motivava? Então, eu não consigo ver nada além de paixão, né? A gente justamente tem que tentar, eu sei das dificuldades de todos nós aqui, mas a gente tem que procurar por isso, né? Encontrar o que está dentro da gente. Qual que é a nossa paixão, né? Qual é o seu Everest, a sua paixão? O que você está buscando? E, exatamente, acho que lá na Noruega também tem a casa do Amundsen, não consegui entrar, mas essas histórias até hoje são contadas e são vívidas. E sem o soft skill, professor, a gente não sobrevive, né? Acho que a pandemia mostrou isso para a gente. Não adianta a gente ser tecnicamente perfeitos como médicos e não desenvolver empatia pelos nossos doentes, a compaixão, né? A fé, a esperança e tudo que vem indo. Shackleton foi certamente um grande líder, né? Essa história ela é usada em muitas faculdades de administração como modelo de gestão de pessoas e de liderança. Então, eu usei muito essa história durante a pandemia, me ajudou bastante, né, a saber como sobreviver, né? E são soft skills, a gente não pode esquecer disso, né? Nós somos seres sociais. O que a gente precisa não é o calor do cobertor, não é o calor da fogueira, não é o calor humano, né? É o calor da proximidade, da família, dos amigos. A gente não sobrevive sozinho, né? Então, a gente precisa de união, fé, e acho que é isso que eu queria deixar. Acho que essa história, muito mais de mostrar bravura e sobrevivência, ela diz sobre as humanidades, né? Do que realmente importa nessa vida. E todo mundo quer. O que a gente quer, na verdade, estamos fazendo aqui é sobrevivendo, né? No dia a dia. Então, muito obrigada pela oportunidade e espero revê-los em breve. Boas festas, bom Natal, bom Ano Novo. E muita saúde para todos nós. Obrigada. Nós que agradecemos, Aniela. Foi uma palestra realmente muito interessante, muito gostosa, particularmente porque estávamos no final do ano, uma palestra cultural que nos deu bastante alento também. Queríamos dizer para vocês que, além da plateia aqui presente, nós tivemos 16 pessoas que nos assistiram à distância e que essa palestra será
perenizada dentro de alguns dias no site da Academia de Medicina de São Paulo. Então, aqueles que gostam de revê-la, convido a rever essa palestra que está sendo gravada. Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. Um bom Natal, bom Ano Novo, e que o ano que vem possamos estar juntos uma vez mais. Muito obrigado.